Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí do curso de Programação Básica. Então, aqui com vocês, o professor João Miguel. Hoje vou continuar a abordagem da aula anterior em relação a algumas funções disponíveis na biblioteca mat.h. Nós já vimos antes, né, pessoal, as funções trigonométricas, ou comentei sobre elas na outra aula, as funções trigonométricas, e comentei também com vocês as funções SQRT, né? E potenciação. Então, raiz quadrada e a função potenciação, que a gente já usou no exemplo anterior. Hoje nós vamos usar outra, né? Agora nessa situação nós vamos usar outros. Eu queria comentar com vocês então aqui algumas funções como a ceil e a floor. O que são essas funções? A ceil e a floor são funções de arredondamento. Ceil arredonda para cima e floor arredonda para baixo. Floor é piso em inglês, certo? É piso. E ceil é teto. É a parte do forro, né, no caso de uma residência. Então, por exemplo, o número 3.2 vai ser arredondado pela função ceil, vai ser arredondado para 4. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.65, 3.84, todos vão ser arredondados para o inteiro superior. O mesmo número apresentado na função floor, ele vai ser diferente, certo? Por que ele vai ser diferente? Porque ele vai apresentar para vocês a situação de arredondar para baixo. Vai arredondar quanto para baixo? Vai arredondar até o próximo inteiro que tiver para baixo. Ok? Então ele arredonda esse parâmetro aqui, o 3.2, 3.1, 3.9, 3.8, 3.65, vai arredondar tudo para 3, tudo por baixo. Então essas duas funções, floor e ceil. E uma outra função aqui que existe também, que eu quero comentar com vocês, é a FABS, ou Absolute Value, função absoluta, né? Que ela é equivalente na matemática à função módulo, aquela que é representada com duas barras ao lado da variável, né? Que representa a função módulo, que ela é igual a quando a gente pega um número, por exemplo, o número x, né? A definição da função módulo é levar um número ao quadrado e tirar a raiz desse número. Então a gente garante sempre qualquer número elevado ao quadrado, depois eu tiro a raiz e esse número vai ser sempre positivo. Então a função módulo é aquela que transforma qualquer número sempre em positivo. Então eu consigo tirar sempre o resultado positivo deles. Tá? Vamos ver um exemplo nosso aqui para a gente trabalhar. Então, construir um programa que calcule a quantidade de latas de tinta, certo? E o custo necessários para pintar tanques cilíndricos de combustível, onde são fornecidos a altura e o raio desse cilindro. Que tipo de tanque é esse? Esses tanques são semelhantes àqueles tanques da refinaria Alberto Pasqualino, onde se armazena lá óleo combustível, ou até acho que derivados de petróleo, situação. Então são aqueles tanques grandes, né, que tem esse formato cilíndrico. Aqui a gente tem esses tanques grandes de formato cilíndrico. Aqui a gente tem então o formato como a gente desculpa, pessoal. Como que a gente determina a área desses tanques, já que é o que eu tenho que pintar. A gente tem a lateral, certo? A lateral do tanque, e tem a parte de cima e a parte de baixo. Suponhamos que nessa situação a gente deseja pintar a área interna do tanque. Então vamos calcular por esses mesmos parâmetros e para a gente poder pintar a área interna, para poder fazer um revestimento, né? Digamos que se queira fazer um revestimento de proteção contra corrosão, alguma situação semelhante. Então a área da lateral, que é essa daqui, vai ser representada pela altura h e pelo comprimento aqui, que é 2πr, que é o perímetro do círculo. Esse perímetro todo aqui do círculo é representado por 2πr. E depois a área da parte superior e a área da parte inferior, né, é a mesma área, só que é calculada a área do círculo como πr ao quadrado. Ok? Então eu já sei como que eu calculo a área. Além dessas informações do cálculo da área, eu tenho que saber, eu tenho algumas outras informações. Cada lata de tinta custa R$ 92,00, certo? Então é um revestimento lá especial para poder fazer um produto anticorrosivo, custa R$ 92,00 cada lata. Cada lata contém 18 litros de tinta, certo? E cada litro de tinta pinta pelo menos 4 metros quadrados, ou pinta até 4 metros quadrados, né?
Com isso a gente sabe qual é a cobertura, ou seja, como é que se dá a cobertura em função do litro de tinta. E a área do cilindro, como eu já mostrei ali, 2πr ao quadrado mais 2πrh. Vamos ver então o nosso compilador C aqui, para ver como a gente vai fazer a abordagem da nossa solução. Então deve ser mais 5.11, que é a versão que eu estou usando. Novo arquivo fonte. De novo, não vou usar projeto, vou usar arquivo fonte. E vou começar aqui colocando algumas coisas, né? Acho que é importante, sempre que a gente faz um programa, né, inserir os comentários. Os comentários são coisas bastante relevantes para depois, né? Nunca na hora, mas quando a gente vai olhar de novo o programa. Então eu vou colocar aqui, né, o meu nome, quem está resolvendo o programa, e eu vou colocar aqui, como eu fiz nos outros, o problema em si a ser resolvido. Então eu vou copiar aqui os dados do problema que nós vamos resolver para ficar registrado junto ao código-fonte. Quando a gente for consultar no futuro, não vai ter problema. Aí a gente consegue lembrar rapidamente do que se tratava, né? Então fica registrado aqui qual é o problema em si que está sendo resolvido e algumas características restritivas ali de como foi abordada a solução do problema, como o custo da lata e a cobertura da lata de tinta. Vamos dar início aqui ao programa. Então, isso aqui foi só comentário. Nosso programa sempre tem a função main, que é a função principal. Todo o programa em si ele é escrito por funções. E a função principal que sempre é executada no programa se chama main, onde do inglês main é principal. E é assim que a gente declara, né? Main, abre parênteses, fecha parênteses e abre chave, fecha chave para determinar o que está dentro da função main. Um outro parâmetro importante é a gente dizer que tipo de variável essa main retorna para o sistema operacional. Quando ele for chamado esse programa, ele vai retornar um tipo. Ou seja, depois que ele terminar de ser executado, ele dá uma saída. Ele imprime uma saída para quem chamou. Ele imprime, ele devolve, ele passa. Então eu vou dizer que vai devolver uma saída do tipo inteiro. Nos nossos programas que a gente está utilizando, a gente não vai usar desse valor, mas por uma questão de formalismo, né, eu gosto de colocar isso daqui. Então, olha, ele é um programa do tipo inteiro. Ele é o programa que a gente está desenvolvendo no main vai retornar um tipo inteiro e o que ele vai retornar é 0. Porque nós vamos botar todos os comandos aqui antes desse return, né? E quando ele terminar, ele bota esse 0. Uma outra característica importante é que esse programa não recebe nada. Aqui dentro desses parênteses, quando a gente pega uma função, a função printf, a gente passa um parâmetro para ela e o que ela retorna é imprimir no teclado, imprimir na tela, né? Ou tem a função fprintf que consegue imprimir num arquivo. Então, como eu poderia deixar sem nada aqui, como a gente já fez nos outros programas, mas eu estou querendo colocar esse void para formalizar que não tem nada, ou seja, eu não passo parâmetro nenhum para a função void. E eu já vou fazer uma outra coisa aqui, ó, antes do return 0, ou seja, antes do meu programa terminar, eu vou fazer um system, que é um comando que vai passar para o sistema operacional, né, uma pausa para que depois que ele for executado, né, ele não haver problemas. Então o system pause ele vai mandar para o sistema operacional o comando pause para o sistema operacional parar, certo? Bom, então o nosso programa consome calcule as latas de tinta, tendo como fornecidas a altura e o raio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um printf para pedir para o usuário, informar para o usuário que informação eu quero dele, que eu vou botar no scanf, que vai estar logo na linha de baixo, certo? Printf informe a altura do cilindro, ok? Vou colocar aqui um /n para dar uma nova linha quando ele for escrever essa mensagem. E logo abaixo, scanf. Vou ler essa variável, vou ler essa informação e vou armazenar num tipo float. E vou armazenar dentro de uma variável chamada h de altura. Vou vir aqui em cima já, ó.
E vou fazer o quê? Comentário, declaração de variáveis, certo? Float h ponto e vírgula. Desculpe. Informe a altura do cilindro. Depois da altura do cilindro, eu preciso saber também a altura do cilindro, eu preciso saber o raio do cilindro. Informe o raio do cilindro. Scanf, e aqui eu vou armazenar em R de raio, eu vou declarar aqui minha variável float h e r ponto e vírgula. Então, já fiz a declaração dos lugares. Aqui eu vou fazer a minha interação com o usuário. Só que assim, né, pessoal? Informe a altura do cilindro, informe o raio do cilindro. É uma mensagem mais limitada, né? Mas essa altura e esse raio, em que unidade de medida, né? Então, vamos formalizar isso, né? Aqui, ó, em metros quadrados. Em metros quadrados. Então, eu já estou perguntando, já estou formalizando que eu vou trabalhar com a unidade de metros quadrados. E uma outra coisa que é legal é que quando isso aqui for executado, agora eu vou compilar aqui, ó, F9, ele compila, tem que salvar primeiro, né? Ele vai pedir para mim salvar. Vou salvar ele aqui com o nome de pintura tanques. Ele compilou e deu um erro. Se vocês olharem aqui comigo, ó, incompatível built-in function printf, built-in function scanf. Ele não está reconhecendo nem o printf scanf. Eu escrevi ele certo? Escrevi certo. O que eu ratei aqui? O que eu errei? Esqueci de incluir as bibliotecas, né, pessoal? Include stdio.h. Então, eu incluí a biblioteca padrão aí, que é para usar a função printf. Vou dar o F9 de novo para compilar. Compilou. Certo? Compilou o programa, F10 para executar. Ele está me perguntando, ó, informe a altura do cilindro. E botou o /n lá na frente. A altura do cilindro em metros quadrados, 10. 10. Qualquer tecla para continuar. Terminou. O que eu fiz de errado ali? Primeiro é contra /n, né? Contra /n, include stdio.h. E eu vou precisar da biblioteca matemática, que a gente vai usar em seguida, né? Include mat.h. E a outra biblioteca que a gente vinha sempre usando, include stdlib.h. Então já coloquei todas as bibliotecas. E uma outra coisa, eu vou compilar de novo aqui e executar. Está aqui ele. Informa a altura do cilindro, 10, 10, pause e ele retorna. Mas está um pouco pobre isso aqui, né? Porque ele pede altura. Se eu não sei do que ele está tratando, eu não vou fazer. Então eu posso melhorar um pouco essa minha interação com o usuário, colocando aqui, né, uma explicação do que se trata esse meu aplicativo aqui, né? Então eu posso colocar aqui uma série fazer uma espécie de quer ver, ó, uma espécie de menu. Ponto e vírgula no final da linha. Uma espécie de menu aqui sempre, né? E vou chamar esse programa aqui de cálculo de latas de tinta. O programa vai fazer isso, ele vai fazer o cálculo da quantidade de latas de tinta. Para quê? Para pintura de tanques cilíndricos. Ou para pintura de tanques cilíndricos. Ficou bem direitinho, vou colocar mais uns aqui, ó.
E olha como muda agora aqui em relação à interação com o usuário. Ele apresenta o quê? Uma espécie de menuzinho lá, né? Olha, botou ali uma característica, informe a altura do cilindro. Cálculo de latas de tinta para pintura de tanques e cilindros. Então, tem uma interação clara aí com o usuário do que vai ser necessário para fazer. Então, depois que eu fiz aqui a interação com o usuário, agora eu preciso calcular cálculo da área. Tá? Área, custo e quantidade de latas. Então, a primeira coisa é a área da lateral. Depois eu tenho a área do círculo, ou seja, tanto o superior quanto o inferior. Tenho a área total, que vai ser a soma da área lateral com a área do círculo, certo? Como é que a gente vai calcular essas áreas aqui? Voltemos aqui ao nosso cilindro. Então, a área da lateral é a altura H multiplicado por 2πr. Bem simples. E a área do círculo é o πr ao quadrado. Vamos voltar aqui no nosso aplicativo, então o que eu preciso falar? A área da lateral é a altura H vezes 2 vezes π vezes r. E a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Só que aqui, né, nós vamos usar a função potenciação, aquela π. Então, eu vou usar π, quem vai ser elevado ao quadrado? R elevado à potência 2c ao quadrado. E aqui, como eu vou fazer a pintura da área interna do cilindro, eu preciso considerar não só a área do círculo de cima, como a do círculo de baixo, que eu vou fazer 2 vezes a área do círculo para calcular a área total. Só que agora aqui, ó, eu preciso definir esse π. Ele não conhece π. Se eu fizer essa declaração do jeito que está e compilar, ele vai dar um erro dizendo, olha, área total... Bom, fora que eu não declarei essas áreas totais, ele vai reclamar do π. Ó, π não foi declarado. Então vamos fazer o seguinte, vamos incluir agora aqui um float das áreas. Deixa eu copiar elas que é mais rápido. Área lateral, vírgula, área do círculo, vírgula, e a área total, vírgula, ponto e vírgula. E teria o π também, né? Então, float π igual 3, ou não existe vírgula, né? Que o sistema é americano, a gente usa o ponto para fazer a separação de decimal. 3,14 15, 92, 65. Tá, pessoal, não sei de cor, eu sei o 3,14. O resto tem uma colinha aqui que eu escrevi para mim. Então, o que eu fiz aqui? Faltou o A do float aqui, né, para declaração da variável. Declarei a variável. Vou compilar, deixa eu ver se está tudo certo. Compilou tudo certo. Quando eu fiz isso, né, aqui em cima eu declarei a variável π do tipo float e automaticamente já atribuí um valor para ela. Então, lembre-se, né, quando o compilador passa aí, esse compilador em C, ele vai ler esse programa que está escrito numa linguagem num conjunto de regras padronizadas e vai traduzir isso para a linguagem do processador onde esse programa vai ser utilizado. Então a gente usa uma linguagem C, que é uma linguagem de alto nível, de nível mais alto do que uma linguagem de máquina, propriamente dita, e a gente consegue fazer isso. Então, cada uma dessas variáveis aqui que existem, elas ocupam espaço na área de memória. Então, π é uma variável que ocupa um espaço na área de memória. Sendo que essa variável é uma constante, ela não muda nunca. Certo? Ela não muda nunca. Então, ela está ocupando espaço na área de memória. Vou executar o programa. Olha lá. Qual a altura do cilindro? 10. O raio do cilindro, 10. Qualquer
Ah, eu esqueci de botar para imprimir, mas ele compilou perfeitamente. Então isso daqui, eu estou ocupando um espaço na área de memória. Estou declarando o pi e o quando. Uma outra forma de resolver essa situação é fazendo o uso de constantes. Né? O que são constantes? Constante é uma coisa que existe no meu programa e nunca vai mudar. Né? É uma coisa que existe no meu programa e nunca vai mudar. Por que eu vou fazer isso? Para economizar memória. Né? Então, ou seja, essa constante ela não vai ser uma variável criada e não vai ter uso durante o processo de compilação. O que vai acontecer? Eu posso fazer uma definição no início do meu programa, um define, né? Dar o nome de uma constante aqui e o valor atribuído para ela. Com isso, o meu programa lê isso logo no início, o compilador vai ler isso logo no início, antes da função main, e toda vez que ele achar, nesse exemplo aqui, a palavra pi, ele substitui por isso. Então é uma forma rápida da gente garantir, ou seja, eu não preciso, uma vez que o meu programa está escrito e eu estou usando essa constante, se eu trocar o valor dela, o meu programa eu recompilo e troco ele, tudo funciona novamente. Vamos terminar o programa e depois a gente muda ele para constante para ver o que a gente vai modificar. E a gente também pode usar outras constantes, como a gente vai ver em seguida. Então agora eu calculei a área lateral, a área do círculo e a área total. Agora eu preciso calcular também, né, a quantidade de latas e o custo de cada lata. Então eu vou fazer isso de que forma? A gente vai ter calcular a cobertura da tinta. Né? A gente foi dito antes ali que cada litro de tinta pinta 3 metros quadrados. Então eu tenho uma cobertura de 3 metros quadrados para cada litro. Certo? Exemplo, se eu fosse cobrir 21 metros quadrados, no exemplo aqui ficou 22, mas se eu fosse cobrir 22 metros quadrados de área, quantos litros serão necessários? Então eu tenho 22 metros quadrados de área para ser cobertos e eu vou dividir isso por 3 metros quadrados por litro. Né? Já que cada litro me dá 3 metros quadrados, eu vou dividir 22 por 3. Então, fiz um formalismo aqui, né? 22 metros quadrados dividido por 1, ou seja, metros quadrados dividido por 1 é a unidade da área. Metros quadrados por litro é a unidade de ocupação, de cobertura da tinta, né? Dessa tinta que tem. E eu equacionei direitinho aqui, ó, 22 por 3, e daí metros quadrados por 1, que é essa fração aqui, né? Essa fração aqui veio para cá, e essa fração que está no denominador, ela passa invertida, fica litros por metro quadrado. Então, eu simplifico metro quadrado com metro quadrado, fica litros por 1, fica 22 por 3, que 21 por 3 dá 7, e aquele 1 que sobra, dividido por 3, dá 0,33. Então, 7,33 litros são necessários para pintar 22 metros quadrados de área. Então, lá no meu programa, o que eu vou calcular? Eu preciso saber a quantidade de litros, que vai ser a área total dividido pela cobertura, né? Porque no nosso caso é 3, ponto e vírgula. Área total dividido por 3, que é a cobertura. Depois eu preciso calcular a quantidade de latas. Então, o que eu sei até agora é que eu calculei a área, sei que o meu programa, sei que a minha tinta pinta 3 metros, cada litro pinta 3 metros quadrados, eu tenho a área total, divido por 3, eu sei quantos litros eu vou ter. E quantas latas eu vou ter? Quantas latas vão ser necessárias? Da mesma forma que eu fiz o cálculo da cobertura de tinta, eu faço a cobertura da quantidade de latas. Eu sei ali, eu posso ter um exemplo numa situação onde são 5 litros, cada lata contém 5 litros. Então, 5 litros por lata, né, é a minha capacidade ali. Para usar 7,33 litros de tinta, quantas latas são necessárias? 2, é óbvio, né, pessoal? 5 litros uma lata, mais um pouquinho, vou precisar de 2 latas. Mas, de novo, só um formalismo aqui, ó, 7,33 litros. Dividido por 5 litros, litros, sobrou litros por lata, sobrou lata. 1,466 lata, nesse caso aqui de 5 litros, 5 litros de lata por 5 litros de tinta por lata
quantas latas vão ser necessárias. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função sale, aquela função sale que a gente viu antes ali, né, que arredonda para cima, e vamos arredondar 1,46 para cima. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então a quantidade de latas vai ser a quantidade de litros dividido. Aqui não é 13, eu acho que aqui, ó, cada lata contém 18. Eu vou dividir por, não por 13, eu vou dividir por 18. Né? E cada, quer dizer, 4, eu vou dividir por 4 metros quadrados. E aqui eu vou dividir por 18 litros por lata. Né? Então aqui é litros por lata. E aqui é metro quadrado por litro. Preciso criar essas variáveis lá em cima, né? Quantidade de litros. Vou botar aqui float. E quantidade de latas. E faltou ainda também o custo, né? O custo vai ser o valor da lata multiplicado pelo arredondamento para cima de quem? Da quantidade de latas. Certo? Então aqui eu passei quantidade de latas que foi calculado nessa situação, pedi para arredondar para cima e multipliquei pelo valor da lata. Faltou definir o valor da lata, né? O valor da lata, então, também eu posso criar uma variável aqui, né? Ó, float valor da lata, que vai ser, no caso ali, R$92, né? Que a gente fez. Essas funções aqui a gente pode usar tudo constantes. Eu vou compilar uma vez aqui, vão vir funcionando, depois a gente muda para as constantes para ver como é que funciona. Aí faltou declarar custo. Vou colocar aqui mesmo, custo. Dez metros de altura e 10 metros de raio. Faltou o printf, né, pessoal? Faltou imprimir todo esse resultado. Então vamos lá. Printf a área total a ser pintada em metros quadrados é. Aí vou imprimir aqui área total. Ponto e vírgula. Faltou colocar aqui o percentual F, tá? Para ser o que vai ser impresso. Depois, e faltou um barra N, um contra barra N aqui, para dar uma nova linha. Depois outro printf, já imprimi a área total, né? Printf barra N. A quantidade de latas, ou o volume de tinta o volume de tintas necessário em litros é 2 pontos, percentual F, que é um float, vírgula, quantidade litros, ponto e vírgula. Então já imprimi a área total, já imprimi o volume, vou imprimir agora a quantidade de latas e depois o custo da lata. A quantidade
de latas. Tinta E, percentual F, vírgula, quantidade de latas. Ponto e vírgula no printf e depois printf barra N, o custo total é de R dólares, 2 pontos, percentual F, só que eu vou fazer esse percentual F, eu vou garantir com que ele imprima 0,2, então ele vai imprimir com duas casas após a vírgula, ou somente ponto 2, né? Pode ser, somente ponto 2 ou 0,2, duas casas após a vírgula e antes da vírgula vai imprimir quantas casas forem necessárias. Vírgula, custo, ponto e vírgula, acho que está tudo certo, F9 compilando, compilou F10 para executar. Está lá o nosso cálculo de latas de tinta para pintura de tanque e cilindros. Informe a altura do cilindro. A altura do cilindro tem 10 metros. De novo, cometi um erro ali. A altura não é em metros quadrados, a altura é em metros, né? Informe o raio do cilindro em metros, 10. Então, a área total a ser pintada em metros quadrados é 1.256. O volume total de tinta necessário é 314 litros. A quantidade de latas de tinta é 17,45, então eu vou precisar de 18 latas de tinta. E o custo total vai ser R$ 1.652. Pressiona qualquer tecla para continuar. Faltou um barra N aqui, eu vou colocar só um printf barra N. Aqui então não é metros quadrados, é só metros, né? Me desculpem pelo erro. E aqui a quantidade de litros, vou botar aqui também o ponto 2. A área quadrada também vou botar ponto 2 para imprimir só com duas lados. E a quantidade de tinta também vou botar ponto 2. Faltou ponto e vírgula aqui, por isso que ele travou. F11. A altura do cilindro em metros, 10 metros. Informe o raio do cilindro em metros quadrados, 10 metros. Então, a área total a ser pintada em metros quadrados é 1.256 metros quadrados, volume de tinta 314 litros, 17,45 latas de tinta, 1.652. Só vamos fazer aqui para saber se a função SEIO está funcionando, né? Vou pegar a calculadora aqui, 1.652 dividido por R$92 vai me dar 17,95, ele arredondou por algum motivo. O que ele arredondou? Ah, não, é 1.656. 1.656 dividido por 92 tem que dar exatamente 18. Ah, ainda bem, né, pessoal? Senão vocês viram que eu tinha feito a coisa errada. Ah, e vocês viram aqui de novo, ó, o custo total tem um acento, um caractere estranho aqui no U. O necessário também tem um acento. Isso aí é porque a gente quer imprimir, né? Às vezes a gente esquece e quer imprimir caracteres com acento. Então, vou tirar o acento daqui, ó. Tudo que tem acento, ele vai sempre imprimir atrapalhado. Nunca vai fazer correto. E uma outra forma também de apresentar os resultados, eu poderia fazer assim, né? Esse percentual 2F aqui, eu podia tirar aqui a área total a ser pintada. Percentual ponto 2F. O volume de tinta necessário. E fica a unidade depois bem direitinho ali apresentado. E o custo, F11. 10 metros. 10 metros. Então lá, 1.256 metros quadrados, 314,16 litros, 17,45 latas, 1.656 reais.
ok? Bom, fizemos tudo isso aqui, eu estou ocupando espaço em memória para essas duas constantes aqui. Ó. São coisas que não mudam no problema e estou usando. Então como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, ó, e vou dar um define. Um define pi. E vou botar lá 3, 14, 15, 92, 65. E vou dar um outro define aqui de valor lata e vou botar 92. Então, isso aqui eu vou tirar do meu programa. Então, ou seja, não existe mais variável nem atribuição do valor. Vou dar um F9 para compilar. Ele compilou. F11 para executar. Compilar e executar novamente, né, no caso. 10, 10. Os mesmos valores. O que mudou? Né? Mudou que a ocupação em memória desse programa é menor. E eu posso também, né, aqui, ou seja, aqui eu posso botar uma custo da lata de 18 litros em reais. Então é uma diretiva que eu posso colocar nisso. E posso também aqui, né, pessoal, agora eu estava pensando em colocar mais duas definições aqui, que seria o quê? Esse 4 e esse 18, né? Esse 4 e aquele 18 eu vou chamar de quê? Vai ser a quantidade de valor da lata pode ser a cobertura da tinta, né? Então cobertura da tinta, que a cobertura da tinta vai ser dada em metros quadrados por litro, e depois a cobertura da tinta então ali é 4, e o outro parâmetro necessário é litros na lata, né? Então eu vou botar aqui, ó, litros lata, lata, e vou botar 18, que é o parâmetro que está ali embaixo, 18, que é litros por lata. Então fiz algumas definições aqui em cima, só para a gente tirar. E aqui então vou botar o quê? Quantidade de latas é a quantidade de litros dividido por litros na lata. E depois a quantidade de litros é a área total dividido pela cobertura da tinta. Ctrl C, Ctrl V. F9, compilou sem erros, F10, mandei executar. 10 metros, tudo funcionando perfeitamente, certo? Então, esse aí é o uso das constantes no nosso programa. Sempre, quando que a gente vai usar essas constantes? Sempre que a gente entender que eu não tenho porquê criar variáveis que não vão mudar em todo o meu programa, porque a gente faz um uso ótimo de uma variável quando ela é alterada ao longo da execução do meu programa, né? Valor da constante π. E eu posso criar um outro arredondamento, então cada vez que eu for executar o meu programa ou que eu for compilar, eu posso alterar esses valores aqui e compilar para uma outra situação, certo? O meu programa vai estar sempre sendo executado. Compilei mais uma vez. Tá lá, segue funcionando. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então era isso, pessoal. Essa era a situação que eu queria apresentar para vocês. Agradeço aí a audiência e a gente se vê num próximo vídeo, ok? Até mais, pessoal.